Vamos lá, pessoal. Boa noite para todos. Aqueles que estão comigo pela primeira vez. Meu nome é Reivane e o meu propósito, o meu objetivo aqui é fazer para os senhores algumas considerações com respeito às ações possessórias e ação de uso capião. O que muito me motivou a propor esse tema, esse curso, foi exatamente a minha experiência atuando junto à 19ª Vara Civil da capital, como também perante a 5ª Vara, 17ª, 18ª e algumas outras nos processos de dígito final 2. A gente tem percebido o quão nós somos mal compreendidos pelos advogados nessa lida diária com as ações possessórias e ação de uso capião. Lamentavelmente, eu tenho percebido que muitos advogados definitivamente não sabem a diferença das ações possessórias para a ação reivindicatória. Tenho percebido também que os advogados eles têm uma dificuldade muito grande em instruir as ações de uso capião. Embora atuando na vara civil, vou ficar rapidamente livre de todas as ações de uso capião que vão passar, já foram desde o dia 1º de outubro, a tramitar nas varas de registro público, né? Aí o meu lado professora continua com a mesma preocupação. Porque toda a dificuldade nas ações de uso capião não é provar posse pelo tempo necessário com ânimos domini. Quando a gente chega, né, Débora, na fase de instrução do processo, já se passaram 7, 8 anos. Porque toda a dificuldade é instruir o processo para mostrar a viabilidade do pedido, a possibilidade do pedido. A lei fala que nas ações de uso capião para bens imóveis deve ser obrigatoriamente citado para demanda o proprietário, que é aquele que figura na matrícula do imóvel como tal. E às vezes as diligências, elas são requeridas, elas são postuladas só com esse propósito, só com esse objetivo de delinear, de estabelecer o polo passivo da demanda. Né? Tanto é verdade que quando nas ações de uso capião o imóvel é registrado, a questão registral está superada, o Ministério Público, até por recomendação do Conselho Nacional, tem se afastado dessas demandas. Porque o objetivo, o propósito é exatamente velar pelo ato registral. Então, depois que a gente consegue apurar o proprietário, aquele que deve figurar no polo passivo da demanda, a gente se afasta, porque a maior dificuldade já ficou superada. Aí é só realizar a audiência de instrução e julgamento, ouvir as testemunhas, né, e pegar uma sentença que seja passível de ser levada a registro. Então, o meu objetivo, o que me fez, o que me motivou a propor esse tema, foi exatamente essa vivência e essa preocupação com que as pessoas saibam exatamente usar dos institutos adequados. Na verdade, nesse curso, no DPC, é a primeira edição, mas eu já tive a oportunidade de ministrar esse mesmo curso num outro cursinho concorrente e que foi um sucesso, foi uma experiência muito bacana também. Então, eu vou tentar fazer de tudo para ser o mais clara possível, mais objetiva possível, mais prática possível, colocando-me inteiramente à disposição para responder todas as dúvidas, todo aquele aspecto que não ficou bem delineado, que não ficou claro. Sintam inteiramente à vontade para formular todas as questões, para que, no final, os nossos 3 encontros que teremos aqui sejam proveitosos, tanto para mim quanto para os senhores. Eu desejo, do fundo do meu coração, que, no final das contas, o resultado seja positivo para todos nós. Vejam que todo o tema que nós vamos apresentar aqui, ele diz respeito a um dos livros do Código Civil,
que é exatamente aquele que disciplina o chamado direito das coisas. Aliás, se me permitirem, eu vou partir de uma premissa maior. Só para relembrá-los que o direito civil é a parte do direito privado que cuida, que rege as relações jurídicas vivenciadas no nosso cotidiano. O Código Civil, ele tem a mesma estrutura do Código Penal, porque compreende uma parte geral e outra parte denominada especial. Sendo que, na parte geral, nós temos 3 livros. O livro número 1, que cuida dos sujeitos de direito, o livro número 2, que trata do objeto das relações jurídicas, e o livro número 3, que disciplina os chamados fatos jurídicos, que são os acontecimentos naturais ou não, que servem para criar, modificar ou extinguir as relações jurídicas. A compreensão da parte geral do Código Civil é importantíssima para nós. Por quê? Porque só dominando o livro número 1, que disciplina os sujeitos de direito, é que nós saberemos quais são os entes suscetíveis de titularizarem as relações jurídicas. O livro número 1 cuida das pessoas, não só as pessoas naturais, como também as pessoas jurídicas, que são exatamente os sujeitos que irão titularizar as mais variadas relações jurídicas disciplinadas na parte especial. O livro número 2 cuida dos bens como objeto dessas mesmas relações jurídicas. E no livro número 3, nós teremos os fatos jurídicos, que são os acontecimentos naturais ou não, que servirão ora para criar, ora para modificar, ora para extinguir as relações jurídicas. Só depois de superada a parte geral, sabendo quem são os sujeitos, quais são os bens objeto das relações jurídicas e o que serviria para criá-las, modificá-las ou extingui-las, é que nós ficaríamos então prontos, preparados para enfrentar a parte especial do nosso código. Parte especial essa que também compreende livros, 5 livros na verdade. O livro número 1, da parte especial, disciplina as relações obrigacionais, que são relações pessoais que envolvem de um lado o credor, de outro lado o devedor, que se relacionarão em torno de uma prestação consistente no dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Relações obrigacionais estas criadas, constituídas por contratos, declarações unilaterais de vontade, cometimento de atos ilícitos, muitas vezes até diretamente da lei. O livro número 2 da parte especial cuida do chamado direito empresarial, disciplinando relações jurídicas econômicas. O livro número 3 disciplina o direito das coisas, que nós vamos estudar aqui. O livro número 4 cuida das relações familiares, consagrando as entidades familiares que são enfrentadas não só no aspecto pessoal, como também no aspecto patrimonial. Muitos aqui já fizeram comigo o curso Direito Família, né? E o último livro, número 5, que disciplina o direito sucessório, tratando das maneiras diferentes através das quais nós vamos transferir o acervo patrimonial deixado pelo falecido exatamente no momento da sua morte. Então, são vários livros que a parte especial consagra para nós, cada um deles dedicado a uma relação jurídica diferente, titularizada pelas pessoas, tendo por objeto os bens e criadas, modificadas ou até mesmo extintas pelos denominados fatos jurídicos. Então, vejam, cada relação jurídica tratada na parte especial é diferente da outra. E essas relações jurídicas que nós vamos estudar, elas estão estabelecidas exatamente no livro Direito das Coisas. As relações jurídicas regidas aqui são aquelas que envolvem uma pessoa e uma coisa. É a pessoa que vai se relacionar com uma coisa, ora exercendo poderes maiores, ora exercendo poderes menores sobre ela.
Enquanto no livro das obrigações as relações são pessoais, credor de um lado, devedor de outro, se relacionando em torno de uma prestação, aqui não. Aqui não são pessoas que se envolverão, mas sim uma delas se relacionando com uma coisa, ora exercendo poderes que são maiores, ora exercendo poderes que são menores. E se essa relação que a pessoa tiver com determinada coisa for de fato, nós daremos a ela o nome de posse. Se a relação que determinada pessoa tiver com uma coisa for de fato e não de direito, nós daremos a ela o nome de posse. Se ao contrário, se ao revés, a relação que a pessoa tiver com uma coisa for jurídica e não meramente fática, é porque nós estaremos diante dos chamados direitos reais. Então, percebam, já vão sentindo, o livro Direito das Coisas pode ser dividido em duas partes. Uma primeira que cuida da posse, uma segunda parte que cuida dos direitos reais. Nas duas partes do livro Direito das Coisas, nós perceberemos uma pessoa se relacionando com a coisa. O que nós estamos estabelecendo como marco distintivo dessa relação é se ela vai ser para nós uma relação de fato ou se ela será para nós uma relação de direito. Em sendo de fato, nós daremos a ela o nome de posse. Se, no entanto, a relação for de direito, jurídica, nós estaremos diante dos chamados direitos reais. E os direitos reais são exatamente aqueles que foram elencados no artigo 1225 da nossa codificação. O artigo 1225 estabelece um rol taxativo de todos os direitos reais. E dentre eles, o mais amplo é aquele direito real que nós chamamos de propriedade. Por que que se diz que a propriedade é o mais amplo de todos os direitos reais? Exatamente por ser aquele direito que vai outorgar ao seu titular maiores poderes, maiores prerrogativas em relação à coisa. Porque o proprietário, para nós, é aquele que vai poder usar, gozar e dispor da coisa, podendo, inclusive, reavê-la, buscando-a onde quer que ela esteja, ou nas mãos de quem quer que ela eventualmente vá parar. Só que, além da propriedade como maior, o mais amplo de todos os direitos reais, nós temos também a superfície, temos as servidões, usufruto, uso e habitação. Temos o direito do promitente, comprador, que é aquele que se constitui mediante a celebração de uma promessa irretratável de compra e venda. Temos ainda as garantias reais, denominadas penhor, hipoteca e anticrece. E ainda as concessões especiais para uso de determinada coisa. Direitos reais para nós, tão somente aqueles que foram taxativamente previstos no artigo 1225 da nossa codificação. E de todos esses direitos reais, o direito de propriedade
é o único que terá por objeto coisa própria. Ou seja, a coisa com a qual o proprietário se relaciona, efetivamente lhe pertence. Porque todos os outros, todos os demais direitos reais terão por objeto coisa alheia. Vejam se faz sentido. Quem é o superficiário? O superficiário é o titular do direito real de superfície, que tem as faculdades de plantar ou construir em solo alheio. O superficiário, ele exerce um direito real sobre coisa alheia. Porque o solo no qual ele vai poder plantar ou construir, na verdade, pertence ao concedente, que é o proprietário. Vejam, quem é o usufrutuário? O usufrutuário é aquele que, malgrado não seja proprietário de uma coisa, vai poder exercer sobre ela duas faculdades, uso e fruição. O usufrutuário vai poder usar e gozar de coisa pertencente ao nu proprietário. É como se nós tirássemos das mãos do proprietário dois dos seus poderes de conteúdo positivo, fazendo com que eles constituam um direito real autônomo, direito real chamado de usufruto. O usufrutuário exerce poderes sobre coisa pertencente ao nu proprietário. Quem que é o credor pignoratício? É aquele que recebe uma coisa, normalmente um bem móvel, como garantia do cumprimento de uma obrigação principal. Porque se o devedor não lhe pagar, o credor titular do penhor vai ter a certeza de que vai poder escutir aquele bem que lhe fora dado em garantia, submetendo a uma asta pública, para que com o produto obtido com a alienação dele, consiga receber o equivalente do seu crédito. Quem é o credor hipotecário? É aquele em favor de quem nós vamos colocar à disposição um imóvel. Um imóvel que ficará à sua disposição para lhe dar a garantia de satisfação do seu crédito. Porque se o devedor não pagar, não cumprir a obrigação principal, o imóvel objeto da hipoteca vai ficar à disposição do credor, para que ele possa escuti-lo, para que, mais uma vez, com produto proveniente da alienação, ele consiga receber o equivalente do seu crédito. Em todos os direitos reais, a relação que a pessoa tem com a coisa é jurídica. Já na posse, a relação que a pessoa tem com a coisa é de fato. Às vezes pode até corresponder a uma situação de direito, mas para as ações possessórias, irrelevante. Porque para as ações possessórias, pouco importa se o possuidor tem o direito de possuir a coisa ou não. Porque a única coisa que vai nos interessar é se ele de fato possui. E as ações possessórias são ações específicas para proteção ao possuidor. E se nós vamos, mediante o manejamento das ações possessórias, proteger o possuidor, evidentemente que nós vamos precisar, antes de qualquer coisa, saber caracterizar uma posse. E, sobretudo, diferenciar a posse da detenção. Porque quem vai merecer aqui hoje o nosso respeito, a nossa proteção, é o possuidor. Pouco importando se ele tem o direito de possuir ou não. Só em virtude dele, de fato, possuir, ele já vai merecer o nosso respeito, porque nós vamos fazer de tudo para mantê-lo na posse, nos casos de turbação, ou reintegrá-lo nos casos de esbulho. Por isso que, se me permitirem, nós vamos inaugurar o nosso curso falando hoje da posse. Mas antes mesmo de adentrar nela, eu vou esclarecer. Nós temos uma ponte a ser usada que nos leva da situação de fato até a situação de direito. Existe um condutor que vai nos levar da